Jó capítulo 21, versículo 23 a 25. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, e com seus baldes cheios de leite e fresca medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura de seu coração, não havendo provado o bem. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir em tudo que fizermos, no nome de Jesus. Amém? Usando esse primeiro texto, para a gente entender a diferença. Duas pessoas aqui morreram. Se tem uma certeza que todos nós aqui temos, pelo menos essa todo mundo tem, é de que um dia vai o quê? Vai morrer. Você não sabe que hora, você não sabe que dia, mas você vai morrer. E aqui mostra a diferença de duas pessoas, como elas viveram, como foi o final da vida delas. Olha o que diz aqui em Jó. Olha só, um morreu em pleno vigor, despreocupado, tranquilo. Morreu despreocupado, tranquilo. E mais, olha o que diz aí, com seus baldes cheios de leite, prosperidade. E diz que até havia um frescor, uma tranquilidade na medula dos seus ossos, sem artrose, sem esse monte de trose que tem por aí hoje. Morreu em paz, morreu tendo prosperidade, morreu em tranquilidade. Aí vem uma outra pessoa. Deus, ele é justo. Um morreu tranquilo, o outro, ao contrário, morreu com o quê? O que ele tinha no coração? Morreu na amargura do seu coração. Uma vida azeda, uma vida cheia do quê? De amargura do seu coração. E ele não provou a vida inteira. Ele passou a vida inteira, mas não provou o quê? O bem. Não provou o mel. Não provou o melhor da vida. Só o pior, só a desgraça. Sendo que Deus é a própria graça. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção vem do Senhor. A prova, ela vem para você passar por ela e vencer. E você provar o melhor de Deus na sua vida. Então há diferença. Tem gente que vive bem e tem gente que vive o quê? Mal, e não nunca. Ele disse, ó, ele morreu com amargura. Então eu quero dar se eu puder te dar um conselho, tira a amargura do teu coração, o mais depressa possível, porque a amargura vai ser uma barreira, um impedimento para você provar o bem. Um morreu em paz, em tranquilidade, e outro morreu cheio de amargura. Nós vamos ver outro texto aqui, Êxodo capítulo 10, versículo 23, olha o que diz aqui, olha que coisa linda, para a gente falar sobre diferença. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Tanto o povo de Deus, hebreu, como o povo do Egito, viviam no mesmo lugar. Aqui estava a casa do hebreu e aqui a casa do egípcio. A casa do hebreu tinha luz e na casa do egípcio eles não se moveram. A trevas era tão grande que eles não conseguiam sair do... Sabe por que tem gente que não sai do lugar na vida? Porque está em trevas, densas trevas.
não sabe, está totalmente sem luz, totalmente desorientado. Olha a diferença. Nós estamos falando sobre o quê? De fé. Deus quer fazer a diferença na sua vida. Enquanto na casa dos egípcios havia trevas que não dava nem para se mexer, dentro da casa do povo de Deus havia luz. E é o que vai existir dentro da tua casa em 2019, em nome de Jesus. Amém? A diferença, irmãos, você precisa acreditar na diferença. Olha só um pouquinho para trás aí, Êxodo 9, 24 a 26, diz assim, olha: de maneira que via chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens, matando homens, animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam quem? Os filhos de Israel, não havia chuvas de pedras. A casa do seu vizinho vai cair, mas a sua vai ficar de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Diferença. Tem que existir diferença. Entenda bem claro isso, porque o seu Deus é poderoso. Você não é qualquer um na escola, você não é qualquer um no seu trabalho. Você é homem e mulher de Deus, você é filho de Deus. Tem que existir a diferença. Se não tem diferença, tem alguma coisa errada. E nós temos que dar o diagnóstico daquilo que está errado em nossa vida, para quê? Para que a gente possa então viver essa diferença. Eu vou dar um segredo. Vocês querem um segredo? Vai lá para Malaquias. O segredo está aqui, ó. Quer ver como que faz para você viver a diferença? Malaquias 3,18. O último livro do Antigo Testamento aí. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então vereis outra vez o quê? A de quem serve. Guarde isso aqui no teu, olha aqui para mim. Guarde isso aqui no teu coração. Quem não serve, não serve. Eu vou dizer de novo. Quem não serve, não serve. Você vai contratar alguém na sua empresa, se essa pessoa não serve, ela não aprendeu a servir, ser uma pessoa que serve, não serve. Para Deus, quem não serve, não aprendeu a servir, não serve. 2 segredos aqui, para você fazer a diferença em 2019. Primeiro deles, você tem que ser um servo. Você tem que aprender ao que há servir, porque aquele que serve será. Jesus, ele disse: eu vim não para ser servido, mas para. Vocês vão ver a diferença daquele que serve. Agora, que coisa esquisita é essa? As pessoas vão numa campanha, vão nas igrejas, procuram as coisas, as religiões por aí, não é para servir a Deus, é para Deus servir eles. Ou eu estou equivocado? Eu vou lá, que nesse amigo que eu encontrei, eu vou lá, porque agora Deus tem que me servir. Eu adulterei, eu enganei minha esposa, eu menti, eu fiz tudo errado, eu tive amante, agora Deus tem que consertar tudo que eu fiz. Agora eu vou lá, põe uma fitinha no braço, põe um colar, um colarzinho no pescoço, põe um negócio eu vou lá, faço uma campanhazinha e Deus tem que me servir. É assim que funciona?
Se acredita que é assim que funciona, estão ensinando desse jeito, mas é mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim que funciona. Primeiro você vai ter que aprender a servir para poder servir para Deus. Vou repetir, você vai ter que aprender a servir para poder servir para Deus. Você quer fazer a diferença em 2019? Você quer que as coisas sejam diferentes em 2019? Seja servo. Aprenda a vir no culto para servir. Aprenda a servir na sua casa. Aprenda a servir as pessoas. Porque a Bíblia diz assim, olha só o texto. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Tem gente que não serve a Deus. Tem gente que para a igreja, para ele, é um clube social. É Deus que serve ele. É as pessoas que têm que paparicar ele. É as pessoas que têm que ir lá falar e fazer. O pastor tem que ser um palestrante extremamente eloquente, te fazer dar risada porque você está triste, tem que fazer você se sentir super bem. Você tem que chegar aqui e todo culto o pastor tem que se preparar para massagear o teu ego. Não é nem altar mais, não tem mais altar por aí. Sabe o que está acontecendo? Está vendo palco. É um palco aonde tem que dar o show, a pessoa sai de lá se sentindo bem, sai se sentindo bem por um tempo, uma vida não muda, não tem diferença. No trabalho não tem diferença. Cris é gerente, outras pessoas, conheço pessoas que trabalham, que são empresários, tem 30, 40, 50 funcionários, e os piores são aqueles que se dizem evangélicos. Qual a diferença eles estão fazendo? Era para eles servirem melhor. Era para ele chegar no trabalho e servir como a Bíblia diz. Ele nem Bíblia lê, porque se ele lesse, ele servia o patrão dele como Deus mandou. Sirva o seu patrão como você me serve. Por quê? Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Ah, mas ninguém nem prega isso, mas pastor, não fale que vai diminuir as pessoas na igreja. Pode diminuir, não tem problema. Nós vamos continuar pregando a verdade. Essa é a verdade. Deus vai honrar quem serve a Ele. Deus não vai honrar pessoas que estão procurando um Deus que os sirva. Deus não é garçom de ninguém. Se você está procurando um Deus garçom, você está no lugar errado. Você pode procurar um outro Deus por aí que você vai encontrar. Aqui não. Aqui somos nós que aprendemos a servir. Você quer fazer a diferença em 2019? Para você fazer a diferença, você vai ter que... Para você servir, você tem que servir. E para encerrar, ele diz aqui que vai mostrar a diferença entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Você tem que ser justo. E o que é ser justo? Vamos usar uma palavrinha mais contemporânea. Empatia. O que é empatia? Você gostaria que essa pessoa que essa pessoa fizesse com você isso que você está fazendo para ela? O que é empatia? É se colocar no lugar da outra pessoa, é ser justo. É você contar a verdade. Você vai vender um carro, está com o motor fundido, você põe uma banana lá dentro, põe um óleo grosso, e a pessoa pergunta para você na inocência, confiando, às vezes é até o irmão de igreja, porque às vezes é irmão de igreja, a gente nem leva no mecânico, porque o irmão da igreja falou que está bom, a gente acredita. Vou dar um negócio para vocês aqui. Falou que é irmão da igreja, leva no funileiro, leva no mecânico, leva tudo quando é lugar, leva. Leva porque é perigosíssimo. Sendo que era para quê? Era para ter dentro da igreja homens e mulheres de palavra. O que a gente está vendo hoje? Tem gente de palavra? Tem nada. Porque não aprendeu ainda a servir a Deus. Porque quem aprender a servir a Deus, se torna justo para as pessoas. Aí vem a libertação. Aí o diabo não tem vez na sua vida. Aí ele não tem vez na sua empresa. Ele não tem vez no seu casamento. Ele não tem vez. Como que vai ter vez? Se você é um marido que serve a esposa. Se você é uma esposa que serve o marido. Como que ele vai ter vez se você é um filho que serve seus pais? Como que ele vai ter vez se você é uma pessoa que serve ao Senhor? E Deus vai mostrar a diferença em 2019, daqueles que servem para aqueles que não, e daqueles que são justos, e aqueles que são o quê? Injustos. Nós como povo de Deus temos que fazer a diferença.
E eu creio que em nome de Deus eu profetizo que em 2019, nós como povo de Deus, faremos a diferença, e todos verão a diferença em nós, em nome de Jesus. Amém? Que você possa guardar esses textos, ler de novo na sua casa com calma, meditar na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente em 2019, em nome de Jesus. Amém?